você se apresenta, Ana, fala que você trabalha com quem, qual área que você trabalha da medicina, e depois tem que explicar para a gente que é leigo como que a gente faz uma avaliação em relação a esse momento que a gente está hoje, o que que a gente pode esperar nessa parte da saúde. E a Ana estudou, assim, ela elencou pontinhos importantíssimos para a gente hoje, gente, sobre o que que a medicina pode colaborar com a gente no dia a dia e várias informações que às vezes a gente não tem acesso e que a Ana trouxe para a gente hoje. Quanta responsabilidade! Toda a responsabilidade. Boa noite, eu sou Ana Lívia, sou formada em Medicina na Universidade Federal do Maranhão. Me especializei em radiologia e diagnóstico por imagem, que é aquele médico especialista em fazer os laudos dos exames de tomografia, ressonância, radiografia, mamografia, densitometria óssea e o médico responsável por fazer as ecografias, né? E aí, nem todo médico que faz ecografia é radiologista, mas faz parte da nossa especialidade. E é com isso que eu mexo hoje, com ecografia, né? E aí, quando a Eugênia me convidou para essa live, a gente chegou a um ponto da ideia de falar sobre medicina preventiva em tempos de pandemia. Aí eu fiquei assim, vou falar só sobre exames, sobre importantes exames. Ela mesmo, gente, medicina preventiva é um todo, né? Agora, te respondendo um pouco, eu não vou falar muito sobre coronavírus, não. Até porque isso realmente é muito polêmico e como é uma coisa muito nova, né? A gente não tem muitos dados concretos, né? Agora sim, em relação à mortalidade, eu creio que todos os dados são reais, porque as estatísticas brasileiras, né, não são mentirosas, não costumam ser. Então, assim, morreu muita gente, está morrendo muita gente, ainda vai morrer muita gente. Onde já morreu muito, está morrendo menos, porque esse é o ciclo natural de toda epidemia, pandemia, né? No caso, pandemia, porque foi realmente no mundo inteiro. Epidemia é quando é num lugar mais restrito, né? E, então, assim, bom, se você perguntar a minha opinião, eu acho que o mundo não pode parar. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi muitos conhecidos. Então, assim, a gente fica muito dividido, né? Eu fico com o coração na mão de ver as escolas fechadas, os comércios falindo. Isso é muito sério, né? Mas, ao mesmo tempo, é um vírus que não tem como extirpar ele do mundo, né? E a gente não tem cura para ele. E como um paciente me definiu outro dia, eu achei uma ótima definição para o coronavírus, uma roleta russa. Ninguém sabe quem vai agravar, ninguém sabe quem vai morrer, ninguém tem dados concretos de nada, né? Então, assim, realmente não é o ponto no qual eu quero entrar aqui hoje, né? O que eu Sim. quero entrar Sim, mas já é uma resposta, né, Ana? é, Porque muitas vezes a gente vê umas respostas muito certeiras, muito assertivas de um lado, muito assertivas do outro, e aí você, com a sua opinião de médico, que não é uma opinião, né? Não é uma opinião, é o que você acha, né? É o que você sabe, o que você estudou, vem dizer que hoje a gente não tem condições de avaliar assertivamente essa situação. não. Não temos dados concretos, tudo é um pouco empírico. A medicina é empírica, mas ela é empírica baseada em evidências depois, né? Tudo começa do empirismo e depois vira evidência. A gente ainda não teve tempo muito para chegar nas evidências concretas, né, de tudo. Então, isso é um terreno muito complexo, né? E aí eu vim trazer para a gente hoje o que eu tenho conversado com meus pacientes no dia a dia, sabe? É, por exemplo, muitos pacientes estão indo fazer exame e eles chegam lá, ai, eu tô com meus exames todos atrasados, eu não sei se eu devia ter vindo, eu tô atrasado não sei quantos meses, eu tava morrendo de medo de sair de casa. E aí, quando a gente vai fazer exame, muitas vezes durante esses meses, desde março, a gente pega doenças outras que não são coronavírus. E essa história das pessoas estarem esquecendo que existem as outras doenças, que existe a necessidade de você manter cuidados preventivos e tratamentos de outras doenças, isso vai virar um problema sério daqui a poucos meses, sabe? É complicado, porque eu, inclusive,
eu entrei no site do INCA, né? Do Instituto Nacional do Câncer, né? E lá tinha uma informação não muito recente, mas a orientação deles de fato era que não se fizesse screening, que é rastreamento de câncer em tempo de pandemia, que era para deixar tudo para depois. Mas tudo bem, falando em termos populacionais, ok, mas se é sua mãe, se é você, se é seu filho, como é que fica? Eu acho isso muito complexo. Então, assim, eu tenho amigas tão grávidas que me perguntaram o que eu faço? Eu vou fazer minhas ecografias, eu vou no meu pré-natal, várias me perguntaram. Vizinhos que tomam remédios psiquiátricos, que não tem mais psiquiatra atendendo na rede pública, gente. Negócio... Olha, o que eu já dei de remédio aqui no prédio, porque eu coloquei um avisinho de que se precisasse de um médico, poderia me interfonar e tal. Gente, Paula, a Ana, como linda que ela é, no começo da pandemia, ela colocou assim, olha, eu sou médica, eu moro no andar tal, no apartamento tal, eu sei que está difícil, se você precisar, pode me procurar. Uma linda, gente. Pena que eu não moro no prédio da Ana. Foi verdade. E as pessoas procuraram por vários motivos. Por medo de ir ao hospital com infecção urinária, porque acabou o remédio psiquiátrico, porque a mãe passou mal e era idosa e precisava ir no médico com uma hipotensão bem importante e não foi, porque tinha medo de pegar coronavírus. E eu entendo esses medos, né? Mas eu acho assim que quando você toma cuidados, e cuidados aqui, eu posso citar alguns, mas vocês que ficam acompanhando aí na internet, eu acho que sabem mais do que eu, de você ir num lugar sério, que está tendo limpeza, né, dos aparelhos, que está tendo o distanciamento das pessoas, que está tendo horário para só entra tantas pessoas. Você entra de máscara, você entra de luva, ou usa álcool. Entra num lugar que foi feita uma asepsia, nos lugares que eu trabalho sérios, realmente, de um paciente para o outro, a gente faz asepsia, usa os trem lá mais fortes que matam todo tipo de germe, e você chega em casa, não pega no seu rosto, lava sua mão, toma um banho, bota aquela roupa a lavar, não entra em contato com ninguém. Gente, a chance de contaminação é baixa, é muito baixa. E eu acho que o risco de não fazer, tudo bem, se você tem uma mamografia há pouco tempo, realmente não tem necessidade de fazer. Mas se você acompanha uma doença, uma lesão que você pode, que é pré-maligna, ou uma coisa que pode malignizar, ou uma coisa que você tem um fator de risco, você pode detectar no começo, não deixar evoluir aquilo, gente, não pode deixar para lá. Sua pressão alta, seu diabetes, as outras doenças não vão acabar, não vão diminuir as incidências por causa da gente estar isolado, necessitando ficar isolado. E todo dia a gente pega lesões pré-malignas, lesões malignas no serviço de saúde, de radiologia, no meu caso, né? De ultrassonografia, por exemplo. E hoje eu comentando com uma amiga, eu fiz uma enquete, eu disse, o que vocês gostariam de ouvir para os médicos eu perguntei, o que vocês não deixariam de falar? E para as pessoas eu perguntei, o que vocês gostariam de ouvir, né? E uma amiga disse que estava conversando com um amigo do Ministério da Saúde esses dias, eles estão preocupadíssimos com a demanda reprimida que virá quando acabar a pandemia, de pacientes de doenças crônicas, tipo pressão alta, diabetes, né? Cardiopatia, tudo. Eles estão começando realmente a ficar preocupados, porque como que vai... porque assim, você, ao longo dos anos, na saúde pública, por exemplo, dilui, né, os pacientes ao longo dos meses, né? Quando acabar a pandemia, vai todo mundo querer ser atendido ao mesmo tempo, e não vai ter como, entendeu? É surreal, é impossível, né? Deixar de fazer seus exames em tempos regulares, né? Que eu acho um problema sério, porque, gente, quando que vai acabar isso? E aí, quando acabar, se todo mundo for fazer exame ao mesmo tempo, vai ter vaga? Seu exame vai ficar atrasado do mesmo jeito? Então, assim, e outra, que eu falei para vocês, das doenças. Não acabaram as doenças. Você não pode parar o seu tratamento. E agora esse dos hábitos de vida. Então, assim, é pano para manga. Se vocês quiserem conversar, a gente tem muito assunto sobre medicina preventiva, sabe? Aí eu espero sua pergunta. Não, é isso. É gravíssimo mesmo a situação. E é grave e é óbvia. E as pessoas parecem que estão acomodadas,
Porque é exatamente isso, nunca foi proibido sair na rua, né? Então, qual motivo você não foi fazer sua caminhada, né? Então, quem queria uma desculpa tomou isso como desculpa, né? E as pessoas foram ficando acomodadas. Eu vou ficar aqui vendo TV, eu vou ficar aqui comendo. E já, eu acho que já passou aquele momento, né, de quem, graças a Deus, teve o privilégio de ficar em casa de forma confortável, né? E que se manteve o mesmo padrão de vida, graças a Deus. Mas já passou esse momento de quem conseguiu isso, ficar celebrando, ficar, né, levando esse momento como férias. E se você não reagir, exatamente, não pensar no seu modo de vida dentro de casa, sem exercício, com alimentação o dia inteiro, gente. Porque não adianta falar, Ana, que depois que tem criança em casa, é o dia inteiro comendo. Ted leva a comer o dia inteiro. São raras pessoas que não fogem para isso, não é mesmo? E as pessoas, elas vão se encostando, se escorando nessa situação. Ah, não posso sair, ah, não tenho mais nada para fazer. E exatamente isso. O sistema público de saúde não dá conta, nem antes, quando não existia a questão da demanda reprimida, que dirá quando isso acontecer, quando passar a pandemia. Cirurgias também. Eu tenho um caso na família de alguém que tem uma cirurgia de vista para fazer e está deixando para fazer depois porque está com medo. Não vai ter vaga na hora de fazer. Quem não fez quando tinha que fazer porque ficou com medo, daqui o quê? 2, 3 anos você vai fazer uma cirurgia de uma visão que está sendo prejudicada todos os dias, há pioras no quadro da visão. Como que a gente faz? Então, muito importante isso, Ana. Em alguns lugares, manteve-se o tratamento mais de câncer, sabe? Porque eu tenho alguns conhecidos tratando câncer, realmente eles estão dando prioridade. Mas cirurgias eletivas, de lesões assim que ninguém sabe muito se é câncer, não, tá tudo ficando para depois. Agora tá voltando com o tempo. Mas, assim, aqui em Brasília é complicado, porque como a gente ficou isolado muito tempo, desde o início, antes de ter qualquer proximidade de pico, então o negócio está se prolongando. Agora que a gente está no pico, ou chegando no pico, e aí está prolongando, sabe? Tá bem complicado. Agora eu queria falar um pouco também sobre saúde emocional, sabe? Eu tô achando as pessoas extremamente ansiosas e deprimidas. Bom, assim, em relação à nossa população, assim, o que eu tenho sentido ultimamente, a gente está muito adoecido emocionalmente, né? Não é de hoje, né? Mas eu achei que a pandemia deu uma piorada, sabe? As pessoas estão com. Criou-se, né, na mídia um pavor, e esse pavor está extrapolando o coronavírus, sabe? Eu tô achando que as pessoas estão ficando muito meio desesperadas, sabe? Meio sem, muito ansiosas, muito tristes. E assim, isso também é preocupante, isso também é saúde pública, a saúde emocional das pessoas, isso também é muito importante, né? E assim, existem estratégias, né? Estratégias para você não deixar isso tomar conta da sua mente, né? E uma delas é não assistir esses noticiários que falam de coisas negativas na sua mente, alimentando a sua mente de coisas negativas, de morte, de desespero, o tempo inteiro a gente não pode alimentar a mente assim. Desligar a televisão mesmo. Eu conheço várias pessoas que estão assim em depressão Sim. mesmo, pânico, porque ficam acompanhando essas coisas, entendeu? Então, assim, tem que cuidar da emoção, tem que ter uma válvula de escape, seja uma oração, uma meditação, óleo essencial, um momento de contemplar a natureza, de fazer uma caminhada, de respirar, de ler um livro, uma coisa. A gente tem que proteger as nossas emoções e esses momentos de fragilidade do ser humano, né? A gente tem que se lembrar que a gente não pode deixar nossa mente ser alimentada por coisas ruins o tempo todo, né? Isso é mais um ponto. Sim. Ana, voltando um pouco na questão dos exames, né? Qual você que está aí do lado de dentro, né, da área médica, por exemplo, se eu vou a um médico e ele se recusa a fazer o exame justificando a pandemia, o que eu posso fazer sabendo que eu tenho alguma questão de saúde que eu preciso ser tratada e tendo esse pensamento que você colocou, eu não vou deixar para depois, eu não posso deixar para depois, porque o meu atendimento foi numa rede particular, né? Imagina a rede, não nem falando da rede pública, né? Porque aí realmente é um descaso. Mas o que eu posso falar com esse médico, com esse profissional da área da saúde em relação a isso? Tem como eu modificar essa postura dele?
Então, não existe uma regra, né? Não existe uma lei, uma ordem do CFM, não mande seus pacientes fazer exame à toa. Não existe uma ordem, né? Existem orientações de algumas pessoas, existem a postura ética e pessoal de que cada médico assumiu. Olha, tem um monte de médico que parou de atender por medo, por demanda muito reduzida, que não vale a pena sair de casa para atender um ou dois pacientes. Já ouvi várias pessoas falando isso e eu acho justo, justíssimo. Pessoas que têm idosos em casa, acamados, doentes, médicos que ficaram com medo de contaminar os seus parentes. Justo, justíssimo. Mas tem muito médico que parou de atender, assim, parou. Alguns não tem muita justificativa. É lógico que tem pessoal, mas assim, a gente não sabe, né? Tem muita gente. Tem muita gente que começou a atender teleconsulta, né? E aí, quem está atendendo teleconsulta ajuda muito nessa hora, né? E existe um negócio chamado, Eugênia, relação médico-paciente, né? Se você conversa com um médico, ele não te passa segurança, ele não prioriza a sua saúde, eu acho que a relação fica um pouco adoecida, né? E eu acho que, graças a Deus, a gente tem muito médico nas cidades grandes para pedir uma segunda opinião. Isso nós estamos falando de pessoas que têm acesso ao serviço privado de saúde. Então, assim, eu sempre acho importante uma segunda opinião quando há um conflito de interesses entre o seu ponto de vista, a sua necessidade ou o seu receio e a opinião do médico, porque não existe uma regra, entendeu? Cada um tem realmente uma opinião. Eu sou totalmente a favor e não fico chateado quando um paciente meu vai atrás de uma segunda opinião. Porque a gente hoje não é detentor do conhecimento. O conhecimento é muito vasto, né? E aí eu acho que sempre que há um conflito de interesses é importante uma segunda opinião. E eu passo isso para os meus pacientes. Quando eu não concordo com a conduta de algum colega, eu sempre falo, eu acho que o senhor poderia pedir uma segunda opinião, porque o senhor já está com duas. E eu não sou especialista da área. Então, vá num terceiro para o senhor ouvir duas pessoas e o senhor poder julgar o que o senhor acha melhor. Porque ela é médica, está trabalhando, e as filhas continuam fazendo tudo que tem que fazer ali, que a escola pede, tudo bonitinho, uma lindeza. Cada fotinha linda dela interagindo com as filhas, gente. Ela não chega de trabalhar, deixa tudo. Olha, professora Eugênia, esse negócio de homeschool é suado, viu? Não é? Muito. Pois é. Pois é, eu não sou a favor, aí é a opinião minha, porque eu acho que a gente precisa de um tempo para a gente trabalhar, ou para a gente precisa de um tempo. E eles precisam de um tempo da gente, né? Em relação à independência, em relação à autonomia, à própria identidade, né? Da criança. Quem sou eu longe da minha mãe? Porque uma coisa é a criança perto da mãe. Já viu aquilo? Não, você longe da mãe. Você chega e fala, ai, me desculpa, ele fez isso. Nunca fez isso aqui. Porque lá em casa tá de outro jeito, né? Porque a criança longe da mãe é outra criança. Exatamente porque ela desenvolve esse senso de personalidade, né? Quem sou eu, de identidade. É muito interessante. Eu era contra o homeschool e por vários motivos e hoje eu sou muito mais. Mas agora é impossível, né? Tem que ou você ensina ou você ensina, porque a escola ninguém sabe quando vai abrir, né? Não. E assim, essa questão do homeschooling também a gente volta de novo, né? Para essa grande diferença, grande abismo que tem rede particular, pessoas, né, classe média, e a rede pública, as pessoas realmente das classes C e D, porque essas crianças elas precisam estar na escola para se alimentar corretamente, para poder ter, inclusive, um amparo médico, porque geralmente tem um programa, né, de atenção médica nas escolas. Então, tem uma série de proteção realmente dessas crianças, né, algum tipo de violência, porque as mães dessas crianças precisam trabalhar, porque os pais também não tem todo o conhecimento necessário, discernimento para ensinar. Então, hoje o Brasil não está pronto. Eu acho que essa pandemia mostrou bem claro, me perdoem as pessoas, em Belo Horizonte tem um grande movimento de homeschooling, me perdoem vocês, mas o Brasil foi agora fez o teste final, nós não estamos prontos. O último parênteses sobre isso, a filha da empregada da minha casa não tinha nem internet para assistir os vídeos da escola da minha filha que eu mandei.
sabe? Eu disse, vou mandar os vídeos da escola à minha filha, porque aí ela tem uma educação de qualidade. Ela não tem internet para assistir os vídeos. Então, assim, complicado. A Mas, televisão, aí a gente volta, você já tinha falado uma coisa que eu lembrei muito dos meios de comunicação e agora de novo. É a responsabilidade social dos meios de comunicação que a gente não vê acontecendo aqui no Brasil. Então, os meios de comunicação, eles manipulam essas informações, né? Manipulam no seguinte sentido, eles dão só uma versão o tempo inteiro, repetir a mesma versão manhã, tarde, noite, mude de canal você ou não. Então, você tem essa repetição do que fazer daquela mesma forma, ignorando tudo mais que você disse, né? Da demanda reprimida, das outras doenças, do não é proibido sair na rua. Então, essa questão do pânico. Então, falta muita consciência social na mídia brasileira, na comunicação, dos meios de comunicação brasileiros. Eles são ótimos em fazer um discurso lindo sobre responsabilidade social, mas nesse momento eles são os que mais prejudicam a população, tanto nessa questão da propaganda e das notícias com um rumo só, que aí causa o que você falou, esse excesso de ansiedade, esse medo exagerado, quanto de não prestar esse serviço voltado para a educação. Então, você vê os países da Europa, o próprio saiu em todas as mídias, né? O presidente de Portugal dando aulas na televisão para todo mundo assistir. Então, a gente tem essa oportunidade para fazer esse tipo de serviço agora e eles não fazem esse tipo de serviço, sabe? É muito triste. Mas as universidades, os órgãos competentes liberarem um monte de curso para quem tem tempo para fazer, eu gostaria muito de ter. Mas no momento não é possível. Mas, gente, tanto curso gratuito que foi liberado, né? Sim. Então, assim, só que isso não é acessível para todo mundo, né? Não é por causa da internet. Teria que ser na televisão aberta. Tinha que ser na televisão Teria que ser aberta. na televisão aberta. Agora, especialmente agora, com essa crise econômica. eu pensei assim, né, no que seria importante, né, já que o nosso público aqui é mais feminino, né, de você não deixar atrasar, né? Se você está em dia, tudo bem, não vai médico à toa, né? Não sai de casa à toa. Por isso que eu botei o recadinho lá para os vizinhos, para não ir à toa, né? Para eu julgar se precisava ir ou não, né? Porque eu tenho pelo menos uma capacidade de julgamento naquele momento, né? E se eu dou conta de tratar, se eu posso pedir uma opinião de um amigo especialista. Então, muitas coisas eu resolvi aqui mesmo, sabe? Mas as mulheres não podem deixar atrasar os seus exames de acompanhamento de Papa Nicolau, de mamografia, ecografia mamária e, se precisar de uma ressonância mamária. Quem tem nódulos tireoidianos não pode deixar para trás a ecografia de tireoide no tempo certo, porque um nódulo pode ficar maluco e mostrar que ele é cancerígeno nesse intervalo, né? E eu acho que essa... o Papa Nicolau eu falei, né? Então, assim, e quem tem alguma doença crônica, os exames relacionados àquela doença, né? Sabe, se eu tenho diabetes, eu tenho que ver se minha glicemia está controlada, se eu não estou com hemoglobina glicada muito alta, essas coisas. E esses exames não pode atrasar, gente, porque a mortalidade não vai cair de câncer de mama, nem Papa Nicolau, né? Papa Nicolau, câncer de colo de útero, que são a maior causa de morte em relação ao câncer, né? Da nossa população, da população brasileira, né? E as doenças crônicas é o que mais mata, né? Que são infartos, derrames e tudo. E esses exames, eles não podem ser atrasados, porque a partir de certa idade, 50 anos mais ou menos ali, a mulher, mas a partir dos 40, gente, que a gente tem visto de câncer de intervalo, que a gente chama, que surgiu entre um exame e outro, é muito grande, sabe? Então, assim, eu fico com medo das pessoas ficarem atrasando seus exames, a gente tem visto isso, né? E perder a chance de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, de não precisar de quimioterapia, não precisar de radioterapia, de não precisar, às vezes, nem tirar a mama inteira, sabe? E aí você perder a chance porque ficou com medo de ir no serviço, vá protegida, vá com todos os cuidados e realmente obedeça aos cuidados, né? Mas não deixem de fazer, não. E outra coisa, já que a gente está falando de medicina preventiva, eu queria deixar um alerta aqui, abrir a orelhinha, porque, assim, isso
tem sido falado na mídia e eu vou aproveitar o meu espaço para falar. Mulheres, tenham muito cuidado com o uso de anticoncepcional. Anticoncepcional é fator de risco muito, muito importante de trombose, de AVC. E assim, só para não deixar passar a oportunidade, se você usa anticoncepcional, se usa só por anticoncepção, se não é um tratamento de alguma coisa na sua vida, reveja isso, porque não vale a pena o risco. Então, assim, tem algumas coisas, já aproveitando de medicina preventiva, que não vale a pena o risco, entendeu? Não vale a pena você não tratar adequadamente seu diabetes, porque você vai ter adoecimento das suas pequenas artérias, então você pode ter complicações renais, oftalmológicas, cerebrais, infarto. Então, assim, de pequenos vasos, né, de intestino, de vasos periféricos. Então, assim, essas coisinhas, né, que seu médico fala, não esquece de botar em prática. Mas eu aproveitei o gancho para não esquecer de falar do anticoncepcional, porque eu realmente tenho muito medo do que eu tenho visto, né? De muitas mulheres com trombose. E algumas falam assim. E agora, mama, está aumentando os casos, né? Muitas pessoas falando, recorrente isso, trombose, novas, mulheres novas com trombose e agora, principalmente, pandemia. Exatamente. Porque um dos motivos é a diminuição da atividade, né? Do sedentarismo, exatamente. Porque se você tem uma propensão e fica muito tempo parado, você pode fazer um trombo mais fácil, como uma viagem de avião, por exemplo. Entendeu? E o povo muito parado em casa. Pode falar. Ana, o que algumas pessoas alegam em relação a isso, agora durante a pandemia você está sedentário. E a pessoa alega assim, mas eu não ia na academia. Eu não fazia caminhada, só que qualquer deslocamento dessa pessoa já era movimentação. Essa pessoa não ia para academia, mas ela andava até o metrô, né? Quem usa metrô aí, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela em Brasília, né? De uma quadra para outra, que é uma caminhada. Se você vai almoçar a pé, já é 2, 3 quadras, já é uma caminhada. Ela subia e descia escada. Então, esses deslocamentos já é movimentação, né? E aí você começa, minha coluna tá doendo, porque eu não fazia ginástica, mas assim, você se movimentava. Comparado com agora, que você está só no sofá o dia inteiro. Se você nunca usou o contador de passos, um dia tenha um. Você vai ver quantos passos você dá a mais num dia que você vai ao supermercado. Eu percebi o tanto de passos que eu dei a mais no dia que eu levei minhas filhas à praia, sabe? E isso conta demais. Em quem tem propensão para ter trombose, isso é fundamental. Porque a bomba, a nossa musculatura da perna, da panturrilha, ela é uma bomba. Ela é uma bomba. Quando você anda, sobe escada, faz qualquer tipo de movimento, você bombeia o sangue e ele não fica ali estático. Como eu faço ecografia venosa, né? É impressionante como a gente percebe em algumas pessoas, o sangue ele fica quase parado, sabe? O movimento é muito pequenininho nas vezes quando a pessoa está em repouso em alguns lugares, sabe? E você vê, eu vejo lá o sangue paradinho, sabe? Olha aqui o tanto de sangue paradinho que tem que até mostro para o paciente. Para saber a importância que a gente tem de se movimentar, gente. Deus nos deu um sistema locomotor perfeito e é para usar. E ele não se desgasta, pelo contrário, a gente se fortalece quando usa mais, né? Quando você usa, você faz impacto, você fortalece seus ossos e previne a osteoporose, por exemplo. Entendeu? É para usar mesmo, não é para ficar se poupando de movimentos, pelo contrário. Uma faca de 2 gumes, realmente, o isolamento social, entendeu? É importante, eu acho que ele é importantíssimo, até o ponto em que o sistema de saúde é capaz de atender, porque assim, nada é pior na vida de um político sério, né? Ou de um médico, não poder... porque assim, Deus é o dono da vida, mas a gente não olha assim na medicina o tempo todo, senão a gente não faria a nossa parte, né? Você chega uma pessoa que teria uma chance de viver humanamente e você não poder dar assistência,
Isso é louco, né? É horrível, né? Então, assim, nesse ponto, até esse ponto, quando o sistema de saúde é capaz de abraçar aquelas pessoas sintomáticas, tudo bem. Quando não pode, eu acho que precisa de isolamento mesmo, né? Mas realmente é uma faca de dois gumes. Então, assim, deixando claro meu posicionamento, eu sou a favor, sempre fui, mas até certo ponto. Eu acho que se o sistema de saúde ele está conseguindo acompanhar aquelas pessoas, tem leito suficiente para você dar assistência, ele não pode ser tão lockdown, né? A vida tem que continuar, porque não vai embora do dia para a noite, né? Então, assim, é complexo. Mas o que eu tinha me lembrado é que você falou aí que as pessoas arrumam desculpa, tá todo mundo falando aqui de desculpa. Gente, tudo no ser humano, se tem uma coisa que a gente adquire, é um hábito. Mas para adquirir um hábito, você tem que insistir naquela mudança, naquele comportamento. E eu já li, e muitas pessoas falam, que é uma média de 21 dias repetindo a mesma coisa para você adquirir um hábito, né? E máscara, gente, é um hábito. Vai andar de máscara é um hábito. Usar álcool gel é um hábito. Limpar o sapato, lavar a roupa quando chega é um hábito. Então, assim, eu acho assim, quando a gente tem um propósito, né? Se eu tenho um propósito de cuidar da minha saúde e tal, eu preciso mudar aquele hábito, gente, é difícil demais. Eu falo por mim, é difícil, não é fácil. Mas a gente consegue se a gente se propor a criar o hábito, se propuser a criar o hábito. Agora, eu tenho falado para os meus pacientes que a gente, para criar hábitos, alguns hábitos que são muito difíceis, a gente precisa de alguns aliados, seja ele quem for, seja Deus, seja seu vizinho, seja um amigo que para você prestar conta, seja, não sei, um diário, mas assim, ter um aliado numa mudança de comportamento, voltando à nossa medicina preventiva, é muito mais fácil quando você tem para quem prestar conta, não numa forma de alguém que vai te cobrar de uma maneira negativa, mas alguém que vai te cobrar de uma maneira positiva. Ou alguém para você prestar conta, seja, como eu te falei, com Deus, com um diário, alguma coisa. E assim, eu comecei a falar isso porque eu comecei a perceber que as pessoas que procuraram um aliado, por exemplo, um psicólogo, uma coisa, o resultado é melhor. Então, se nós estamos precisando mudar um hábito, né? A busca de um aliado é interessante como um pontapé inicial. Eu costumo dizer para os pacientes, quando eu diagnostico neles uma esteatose hepática, por exemplo, gordura no fígado, eu falo para eles assim: deixa eu só te contar um segredo. Isso aqui é a ponta de um iceberg. Debaixo disso aqui tem uma síndrome metabólica, seu organismo está chorando. O excesso de carboidrato, de açúcar que está no seu corpo, a falta de exercício físico, o excesso de peso e a falta de equilíbrio de tudo. E isso aqui é a ponta de um iceberg. Infelizmente, os nossos hábitos ruins, a nossa não preocupação com a prevenção de doenças, que a gente tem algum controle sobre elas, porque nem todas nós temos, né? As que a gente tem algum controle sobre elas sabe, cobram um preço alto no final, sabe? E assim, não vale a pena. A gente se arrepende depois. Então, assim, por que não acordar enquanto é tempo, né? Acordar enquanto é cedo, né? A gente pode fazer sim diferença, a gente pode sim dar uma mudada, mesmo que a gente tenha uma genética muito ruim, a gente pode dar uma mudada nisso se a gente adquirir hábitos preventivos eficazes, consistentes. A prevenção na medicina, a medicina preventiva, a consistência, né? A frequência ali, sempre assim, as exceções serem realmente exceções, são muito interessantes. Então, assim, porque você vê um resultado a curto e longo prazo, né? Então, assim, a consistência nas nossas mudanças de hábitos é bem interessante. Vale a pena investir. Não é fácil, eu falo por mim mesma. A guerra contra a balança aqui é desde muito nova. Então, assim, é muito complicado. Mas a gente consegue. E se a gente tiver os aliados, seja quem for, acha um aliado, sabe? Eu tenho visto que dá mais resultado. Outra coisa que dá muito resultado também na vida, que eu comecei a descobrir isso aos 30 e tantos anos de idade, é o efeito que tem a nossa
eu vou falar como o povo fala, que todo mundo entende isso, eu entendi o povo falando isso. É ter uma atitude de gratidão. Gratidão. Você começa a tentar ver o lado positivo das coisas mesmo. Isso não é místico, isso é Sim. fisiológico, sabe? Isso influencia os neurotransmissores de uma maneira muito positiva e você começa realmente a mudar o seu, que o povo chama também de mindset, né? Se você muda essa. Entendo. Os drives mentais, né? Que Você falam ter uma muito. postura positiva, de gratidão. A minha gratidão, no caso, é a Deus, mas tem gente que não tem, não é a Deus a gratidão. E essa mesma forma, né, de encarar as coisas com gratidão, né, em vez de reclamar, tentar ver o ponto positivo. Gente, isso faz um efeito Sim. na mente. Isso é cientificamente comprovado, né? Eu tenho experimentado isso, é muito benéfico, né? Então, isso é mais uma forma de prevenir doenças, porque, assim, eu falei que a gente tem muitas doenças que a gente não pode fazer nada por elas, mas tem algumas que a gente acha que não pode fazer por elas, porque algumas doenças autoimunes que a gente tem aí de montão, está muito relacionado com o emocional, né? E não sou eu que estou dizendo, Sim. né? Então, tem doenças que claramente as nossas medidas preventivas fazem efeito, por exemplo, no diabetes. Eu tenho pré-diabetes, eu tenho que evitar carboidrato mesmo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer exercício físico. Ok, isso é claro, mas as outras não é tão claro. E a gente percebe, né, que o emocional tem tudo a ver. Então, a gente tem que cuidar também do emocional da gente, prevenindo outros tipos de doenças, né? As pessoas, elas constroem narrativas. Então, até mesmo dentro de um consultório de psicologia, muitas vezes, o psicólogo ainda demora um tempo para romper essa construção de uma narrativa que não é uma verdade de fato. Agora, dentro do consultório médico, a pessoa, ela fala a verdade, geralmente logo de cara, porque ela precisa de ajuda, ela quer ajuda, né? Essa questão do sigilo médico também, a pessoa se sente mais segura. Então, eu acredito que essa visão que você tem, desse contato direto com o público, mas de uma forma realista, né? De enxergar realmente quem é a pessoa, qual é a situação. O que você diria para as mulheres, baseado no que você viveu, na sua vivência profissional como médico? Eu acho que, no caso, em relação a médico, eu ouço muito uma médica lá em São Paulo, não aceita o resto, o pouco. Você merece encontrar uma pessoa que te valoriza. Existem médicos excelentes nesse país que vão te ouvir, que vão te valorizar, que vão se importar com você. Essa semana eu ouvi uma queixa de uma paciente que quando eu terminei de falar, ela disse assim: você é a primeira médica. Ela tinha 58 anos e um problema de saúde de alergia alimentar desde os 13 anos de idade que ela se lembre. Ela disse assim: você é a primeira médica, e eu não sou especialista da área, que acredita em mim. Ela falou assim, primeiro, porque ela achava que ela estava doida, porque ninguém acreditava no sintoma dela, né? E ela disse: você é a Sim, primeira. Então, assim, eu disse: puxa, como ela merece alguém que vá ouvir ela, né? E aí eu acho que a gente não pode aceitar migalhas. Eu acho que a gente tem que ter um amor próprio e para isso a gente tem que estar bem emocionalmente e procurar o que é melhor em termos de professor, profissional, quem pode ir atrás do melhor. Eu acho até que quem tem pouco acesso também tem que tentar ter o melhor sim, ao uma que ela remarcação, né? mas eu acho que a gente não pode aceitar a migalha, não. A gente tem que ter um amor próprio e dizer: não, eu mereço alguém que me ouça, que me examine, que acredite em mim, que me oriente, né? Então, assim, por isso que eu falei muito segunda opinião, porque, poxa, se tá havendo conflito, eu vou procurar uma pessoa que vá me respeitar Sim, o que eu tô falando, né? O que eu tô sentindo. E aí eu queria aproveitar sim, para a gente terminar e te parabenizar por sim. essa sua iniciativa, Eugênia, de fazer essas Ah, lives. Muito legal, você é maravilhosa, eu amo você, tô com saudade demais. eu E, tem, também. e as que eu consegui ouvir, nossa, como são enriquecedoras, né? Só que eu falei, gente, vocês não conhecem as pessoas que eu conheço. Vocês não conhecem as minhas amigas, vocês não conhecem, vocês não estão entendendo. E eu falei, não, eu vou esperar aí rapidinho, vamos conversar, velho. Minhas amigas, vocês, maravilhosas,
profissionais maravilhosos, pessoas maravilhosas, lindas. Não, nós vamos conversar, porque muitas coisas que a gente fala, né, e a gente fala como mulher, né? Eu coloquei o entre mulheres por causa disso. Eu não sou muito fã dos jargões, nem das bandeiras, mas eu acho que nesse caso é um lugar de fala importante, que a gente se sente mais acolhida, a gente se sente mais entendida quando a gente conversa sobre esse assunto, de o que vai motivar a minha vida, né? Então, você é mãe, você é profissional, nós existimos de forma diferente, os nossos gêneros têm características diferentes, a gente precisa respeitar isso, né? E acolher quando a gente vai falar de todos os assuntos, né? Do assunto da pandemia, do assunto da saúde, do assunto da comunicação, da educação física, do inglês, né? As nossas rotinas são diferentes, as nossas prioridades são diferentes. Então, acho que a gente precisa conversar, né? Eu falei, vocês precisam ouvir minhas amigas. Vocês têm gostado, minhas amigas. Vocês vão ouvir minhas amigas. Né? Então, foi isso. Eu tenho gostado, eu tenho aprendido muito, assim, tem me surpreendido muito. Tem sido muito bom. E tem sido essa coisa do... A Linda é linda aqui, gente. A Linda é linda. Sabe o que é bom, vem cá, Linda? Sabe o que é bom? É bom isso aqui, que a minha menina... Ela tá participando de tudo, ela ouve tudo, gente. E ela pediu que ela quer uma live também, porque ela é menina, é mulher. E ela ouve isso, ela está aprendendo, né? Como que as mulheres se comunicam, ela tem visto grandes mulheres como você, como as outras que passaram aqui, ouvido as histórias delas, né? E eu acho que isso a gente ensina para elas, né? Quem que a gente, que mundo que as espera e quem que a gente quer que elas sejam. Então, isso para mim tem sido terapêutico, Ana. Eu que agradeço muito. Não é gostoso conversar? Muito. Gente, as lives todas dão mais de uma hora. Depois que eu paro, se der duas, depois não renderiza. Mas a gente sente falta disso, né? Eu sinto falta de pessoas. Eu gosto de pessoas, gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre ideias. Eu gosto disso. E agora a pandemia isolou a gente, né? Então é meu compromisso diário, assim, com isso aqui. Muito obrigada, Ana, muito enriquecedor, muito obrigada mesmo, viu, pelo seu tempo. Eu sei que também é corrido, trabalho, criança, casa, família, ainda rindo. Né? Eu também trabalhei o dia inteiro. Se alguém quiser mandar alguma pergunta no privado depois para mim, de alguma coisa que eu possa responder ou que eu possa pesquisar para responder para você, também fique à vontade. E pode mandar mesmo, viu, gente? Ela não fala só para educação, não. Ela ama o que ela faz, ela tem essa responsabilidade toda da medicina dela, do cuidado com as pessoas, né? Muito orgulho de poder te chamar de amiga, viu, Ana? Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada a você, tá? Pela oportunidade, o desafio.